verdade, Jess, provavelmente você e o assassino têm muito em comum. Será que eu devo questionar se você é boa influência? Bem, se você é boa influência ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu sou boa influência. Eu já vou pedindo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e deixa o seu like, tá? Porque hoje é apenas o episódio 2 da primeira temporada aqui do nosso ASMR Flix da Titi Amanda. Bem, então vamos fazer aqui o cenário do que aconteceu. Imagine que você mora numa cidade até que pacata, mas de repente alguém pode invadir a sua casa e assassinar brutalmente toda a sua família com um machado. Exactly. Esse era um medo que assombrava os habitantes de Nova Orleans, nos Estados Unidos, entre os anos de 1918 e 1919. O assassino, que ficou conhecido como o Homem do Machado, não deixou apenas uma trilha de sangue por onde passava, mas, curiosamente, também deixou uma mensagem bizarra. Pois é, em uma noite qualquer, ele decidiu espalhar a mensagem que pouparia a vida de quem estivesse escutando jazz em casa. Justamente, será que ele era um músico, um jazz lover, um cantor? Não sei, mas só sei que ele disse que ia poupar a vida de quem estivesse escutando jazz. E o que aconteceu? Naquela noite, a cidade inteira passou a noite inteira festejando e escutando jazz, provavelmente tomando uma dosezinha de cachaça para escapar da morte brutal. Exatamente, então vamos aos detalhes do caso, né? E eu quero a sua opinião, viu? Porque esse caso até hoje não foi desvendado. Então vamos ao contexto histórico. No início do século XX, Nova Orleans já era um caldeirão multicultural, com uma forte comunidade ítalo-americana, imigrantes, músicos e comerciantes. Mas a cidade também sofria com pobreza, corrupção e violência. O cenário perfeito para um criminoso se esconder. O alvo principal do Homem do Machado parecia ser pequenos comerciantes, em sua maioria donos de mercearias. Isso gerou especulações de que os crimes poderiam estar ligados a disputas étnicas ou até mesmo a máfia. Mas as investigações nunca chegaram a uma conclusão clara. Lembrando que lá no começo do século XX, ao final do século XIX, existiam alguns grupos que eram mal vistos enquanto imigrantes nos Estados Unidos. Os italianos, por suas conexões com a máfia, ou os irlandeses, por também sofrerem muito preconceito. Eu acho interessante relembrar esses detalhes. Então, ao meu ver, poderia sim ser conflitos étnicos ou até mesmo um crime de xenofobia de algum americano nativo, não indígena, né? Não nativo como os nativo-americanos, mas cuja família já morava nos Estados Unidos há muito tempo e tinha certo preconceito com os imigrantes italianos.
Deus. Vamos o que interessa, os ataques. O primeiro ataque documentado aconteceu em maio de 1918 contra Joseph e Catherine Maggio. Eles foram atacados em sua cama, brutalmente feridos com um machado. Joseph morreu na hora. Catherine ainda agonizou por minutos. A cena era de horror. Paredes manchadas de sangue, um machado abandonado no chão. Nos meses seguintes, novos casos aconteceram. Famílias inteiras foram atacadas em suas casas. Em todos os crimes, o padrão era o mesmo. O assassino forçava a entrada pelas portas traseiras, usando um formão, e atacava as vítimas enquanto dormiam. Nada era roubado, o que eliminava a possibilidade de um assalto. Em agosto de 1918, Rose Cortimiglia e sua filha pequena foram atacadas. Rose sobreviveu, mas a criança, infelizmente, faleceu. Em outro caso, uma mulher grávida foi brutalmente agredida, mas milagrosamente conseguiu viver e dar à luz dias depois. O ápice do terror aconteceu em março de 1919, quando o jornal local recebeu uma carta assinada pelo próprio assassino. Ele se autodenominava um espírito do inferno e dizia que não seria capturado. Na carta, o criminoso afirmava que na noite de 19 de março atacaria novamente, mas prometeria poupar todas as casas onde estivessem tocando jazz. Naquela noite, Nova Orleans inteira se transformou em uma festa macabra. Bares lotados, famílias com fonógrafos ligados em volume máximo, músicos tocando nas ruas. O medo se misturou à música e ninguém morreu naquela data. Bem, vale a pena lembrar que, ao meu ver, nada científico ou profissional. O assassino tem uma tendência levemente religiosa. Talvez um católico excomungado ou uma pessoa de uma religião diferente que tinha algum tipo de rancor para com os italianos, que geralmente eram católicos, né? Bem, talvez um amante de jazz ou um psicopata narcisista. Imagine só o quão alegre, digamos, quão vitorioso ele se sentiu ao conseguir amedrontar uma cidade inteira e forçá-los a tocar música com medo de serem mortos. Oh my goodness. Eu acho que com certeza o assassino de algum tipo de psicopatia, algum tipo de problema mal resolvido com a religião, por se autodenominar espírito do inferno, e também muita autoconfiança, o que me faz entender que ele era com certeza um narciso maligno, um narcisista maligno. Bem, vamos continuar, né? Porque você não está aqui para as minhas opiniões, mas para os fatos históricos.
Vamos às investigações e aos suspeitos. A polícia investigou dezenas de suspeitos, mas nunca conseguiu provas definitivas. Entre eles estavam Joseph Monfrey, apontado como mafioso envolvido em extorsões contra comerciantes italianos. Alguns acreditam que ele era o verdadeiro assassino, mas foi morto em Los Angeles anos depois. Outros sugeriram que o assassino poderia ter sido um maníaco mental que atacava sem motivo aparente, similar àquele maníaco do parque. Vocês se lembram? Eu acho que todos que têm a idade da tia ou são mais velhos lembram-se muito bem do caso maníaco do parque, que chocou São Paulo, eu acredito, por muitos e muitos meses, e que chegou à conclusão e nós estávamos apegados à TV assistindo o domingo, não, seria o programa do Gugu, onde ele mostrava todo os detalhes do caso. Eu me lembro muito disso. Eu era relativamente jovem. Quer dizer, jovem ou velho, isso não existe, porque eu sou uma viajante do tempo. Bem, poderia ser um maníaco mental. Ainda quem defende a teoria de mais de uma pessoa imitando os ataques anteriores. Isso acontece muito nos Estados Unidos. É chamado copycat. Por isso mesmo, por muitos e muitos anos, foi uma política do governo americano e das agências de TV não divulgarem detalhes de criminosos ou de casos muito macabros, onde eles estavam ainda investigando, com medo que pessoas que também tinham mentes criminosas desejassem começar a copiar os ataques, fazer copycats. Pois é, não é? Que babado. Então o que você acha? Você acha que foi um mafioso? Você acha que foi um maníaco? Ou você acha que foi mais de uma pessoa? O impacto. Os crimes deixaram marcas profundas na cultura de Nova Orleans. A carta e a noite em que a cidade inteira tocou jazz se tornou parte do folclore local. Livros, músicas e até séries de TV já exploraram a história. Para muitos, a combinação de música, medo e violência fez do Homem do Machado não apenas um assassino, mas uma lenda urbana, uma mistura de realidade e mito. Quem era o Homem do Machado? Um criminoso ligado à máfia? Um psicopata em busca de sangue? Ou será que nunca houve apenas um assassino, mas vários crimes conectados por coincidência? Mais de 100 anos depois, ninguém conseguiu responder. Mas uma coisa é certa: o nome Assassino do Machado de Nova Orleans entrou para a história por sua crueldade e por seu amor ao jazz. Então vamos aqui a nossa conversinha. Será que é de fato mafioso? Eu não sei, porque geralmente quando tem máfia envolvida tem mais de uma casa da máfia e elas se regulam, né? Como os criminosos organizados geralmente fazem entre si. Será que era um maníaco? Com certeza alguém envolvido com psicopatia. Eu não acredito que tenha sido alguém da máfia, porque se fosse alguém da máfia, por ser do crime organizado, geralmente eles teriam vítimas bem específicas. Se eles estivessem apenas matando famílias de comerciantes, faria sentido. Mas para que atacar uma mãe solteira e sua filha, ou uma mulher grávida? Eu acho que o crime demonstra mais sinais de psicopatia, de serial killer, de alguém que procurava o thrill, a emoção da caçada, do controle
que buscava o controle, buscava o terror das suas vítimas, buscava a impressão de poder. Por se autodenominar espírito do inferno, pode ser que não seria encontrado. E o mais importante, pela audácia de fazer com que milhares de pessoas de uma cidade passassem a noite em medo, escutando música altíssima para tentar escapar desse maníaco. Eu acho com certeza a pessoa principal que escreveu aquela carta com certeza é um maníaco, é um psicopata, é uma pessoa, um sociopata, uma pessoa sem sentimento, uma pessoa que tinha uma questão emocional, espiritual, com a destruição, a morte, a perseguição e exercer um poder dominador acima dos outros. Mas é lógico que poderia ser que digamos assim, uma possibilidade, não exclui a outra. Pode ser que sim, o principal fosse esse psicopata, mas pode ser que outras pessoas também começassem a imitar os crimes, despistando assim a polícia, explicando por que esse crime até hoje não foi desvendado, não é mesmo? Bem, você é uma pessoa que gosta de jazz, você é uma pessoa que presta atenção nessas histórias que acontecem ao decorrer dos anos e que abalam cidades, estados e até mesmo nações. Você acha que esse crime também se assemelha a outros crimes que viraram folclore também no Brasil? Ai, responde pra titia, tá? Porque a titia está curiosíssima e também levemente faminta. Pois eu não comi ainda porque estou tentando emagrecer, mas isso não é assunto para o nosso vídeo, não é mesmo? Então, meu amor, meu sobrinho querido, minha sobrinha querida, lembre-se de trancar bem as suas portas, olhar bem o que está acontecendo ao seu redor, não confiar em estranhos, prestar atenção nas notícias sim, mas não se deixar absorver por elas, sempre praticar o bem e se apegar aos espíritos de luz, os nossos santos anjos, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Muito bem, isso mesmo, é pra seguir a gente no Instagram também, tá bom? Deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like, mandar pra alguém no WhatsApp, entendeu? Porque esse é apenas o segundo episódio da primeira temporada de crimes reais que abalaram a história e que a maioria não foi desvendada. Então que você durma bem na presença de Deus e dos santos anjos, em paz e segurança, ao contrário das pobres vítimas de Nova Orleans. E também deixe o seu comentário pra titia, tá? Lembre-se de trancar bem as portas da sua casa. Boa noite.